Momento Anefac. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento Anefac. Nosso papo agora é sobre quebra de paradigma, mapa ou território, o que devemos seguir para nos orientar. Meu nome é Emerson Dias, sou vice-presidente de Capital Humano aqui da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a Anefac. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar nas redes sociais, estamos presentes no YouTube, Facebook, Instagram e no LinkedIn. E segundo, visitar o nosso site, anefac.org, onde você encontrará e poderá ler a nossa revista digital, com conteúdos relevantes do mundo das finanças, administração, economia, tributos, tecnologia e capital humano. Sempre muito importantes para você, para a sua carreira e para os seus negócios. Além, é claro, de informações sobre nossa agenda de eventos. Confere lá, anefac.org. A nossa convidada de hoje, ela é LinkedIn Top Voice. Olha que importante que nós estamos hoje aqui, hein? Jornalista, consultora e professora e autora da metodologia O Pulo do Gato. Eu chamo aqui a nossa conversa Alice Salvo Sosnowski. Alice, muito obrigado pela sua presença aqui nesse podcast da Anefac. Prazer falar contigo. Eu acertei o seu sobrenome? Emerson, é um prazer, assim, primeiro é uma honra receber um convite seu, já te acompanho há alguns anos, então fico muito feliz, prazer estar aqui falando com vocês, e o sobrenome é um pouco difícil, mas depois você pega, Sosnowski. Sosnowski, tá bom, ainda vou aprender sobre isso. Alice, você escreveu um texto agora, recente, aí, que teve bastante repercussão no LinkedIn, onde você falava sobre um novo paradigma, né? Que precisamos pensar a respeito, e você fala da questão de mapa e território. Explica pra gente, mapa ou território, o que é isso, e a gente já começa a falar sobre esse paradigma. Então, vamos lá. Bom, esse caso, né, esse caos que estamos vivendo com o coronavírus, eu acho que a gente pode encarar ele como uma grande oportunidade de reflexão. Então, tá todo mundo em casa, a gente não está se deslocando, a gente, ainda mais nas grandes cidades, onde a gente gasta muito tempo se deslocando, de repente a gente se vê em casa, tendo que trabalhar e tendo um tempo para refletir. E eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acho que na conjuntura que a gente vive, nessa contemporaneidade, a gente tem muito tempo, a gente fica muito como robôs mesmo, como autônomos, né? Assim, autômatos, fazendo as coisas sem pensar muito no piloto automático. De repente, a gente tem que parar e refletir. E foi a partir dessa reflexão que eu escrevi esse texto, que começa justamente com uma frase que é atribuída ao exército canadense, e se a gente for falar de exército, de estratégia, essas pessoas sabem muito bem como lida em tempos de crise e de caos, né? E a frase fala, se tiver uma diferença, uma disparidade entre o mapa e o terreno, fique com o terreno. Por que eles falaram isso? Naquela época não existia GPS, não existia formas de você se localizar como tem hoje. Hoje a gente tem geolocalização, a gente sabe exatamente onde a gente está no mapa. Mas naquela época não existia. Então eles faziam mapas em papel, né? E ia para o campo de guerra, né? Ia para a estratégia ali para lutar contra o inimigo. Só que se você se deparasse num terreno onde tivesse um rio na sua frente e você olhava o mapa, né? O soldado olhava o mapa e no mapa não tinha o rio, e você está olhando o rio e fala, não, mas eu não vou passar esse rio porque no mapa não tem o rio, não tem o... Então você fica naquela briga, naquele conflito mental mesmo, que você está olhando o mapa e o mapa não tem o rio, você está olhando para sua frente e tem o rio. O que acontece é que hoje em dia a gente, por mais que pareça absurdo, a gente cai nesse conflito mental também. A gente está vivendo uma situação de caos, né, de saúde pública com o coronavírus, e as pessoas continuam insistindo no mapa, onde você tem que sair de casa, você tem que trabalhar, você tem que levar a vida normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Então, assim, tem muita gente insistindo em olhar o mapa, quando o terreno já se modificou completamente. Eu até uso a analogia do meteoro. Caiu um meteoro na Terra e tudo mudou. Então, a gente não pode ficar olhando para o mapa. A gente tem que mudar o nosso paradigma e começar a olhar o terreno. Vamos olhar hoje, vamos olhar agora, o que está acontecendo agora. Vamos esquecer o mapa está errado.
Muito bem, então sabemos aí que diante de um conflito entre o que está no mapa e o terreno, o território, precisamos seguir o território que agora mudou. E mudou tanto a ponto da Alice ter trazido neste seu texto uma frase muito interessante, né? Que diz o seguinte: estamos aqui numa disputa entre modelo econômico versus a saúde. Alice, você realmente enxerga esta disputa entre modelo econômico e saúde? Infelizmente, sim. Não acho que as coisas são antagônicas, mas infelizmente hoje a gente vê, principalmente nas redes sociais, uma disputa entre ou a gente salva uma vida ou a gente salva a economia. Não é assim que as coisas funcionam. Então, por isso que eu propus no meu texto a gente mudar o paradigma. A gente está vivendo uma fase, uma oportunidade, como eu já disse, da gente quebrar alguns paradigmas. Há muitos anos, a gente vive um paradigma onde a economia ela está na frente de tudo. Então, o mercado está nervoso. Há quantos anos? Eu lembro que eu era muito jovenzinha e eu escutava isso e não entendia muito, assim. O mercado está nervoso, as coisas têm que mudar. O mercado hoje está bem, o mercado... E eu pensava, gente, mas o mercado, a gente só pensa no mercado e as pessoas. Então, assim, para o mercado funcionar do jeito que, né, a economia funcionar dessa forma que funciona, as pessoas têm que se submeter a situações muito contraditórias, vexatórias até, né? Então, a gente está vivendo um modelo econômico onde é claro que existe uma insustentabilidade ambiental, o mundo está acabando, assim, o meio ambiente não está aguentando isso, né? Isso já era dito há muito tempo. As condições humanas também estão bem complicadas, né? A desigualdade que a gente vê. Então, no meu texto, eu até destaco, né, uma organização inglesa que foi no Fórum Econômico Mundial. Isso foi conversado muito no fórum deste ano, que aconteceu em janeiro para fevereiro, onde fala que 2 mil bilionários, eles são mais ricos do que quase 5 bilhões de cidadãos, de pessoas no mundo. A gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. A gente tem uma insustentabilidade, inclusive, na parte do ser humano, da saúde mental. Então, quanta gente que está se matando, que está em casa por burnout, né, por problemas de depressão. Então, assim, o mundo já vive uma insustentabilidade por um modelo que se definiu que a economia é mais importante do que tudo. E aí vem um vírus invisível, e a gente tem que mudar esse paradigma muito rápido. Por quê? O que é mais importante? Um modelo econômico que não funciona, que já está dando sinais que não funciona, ou uma vida humana? E aí vem frases absurdas, né? Se morrer 10 mil não tem problema. Enfim, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para parar de olhar esse mapa, que já não é tão interessante assim. Se ele fosse interessante, ele não teria essa disparidade, e começar a olhar o terreno. O que é mais importante? Então, não deveria ser... A economia é muito importante para a continuidade da vida humana. A economia faz a gente se alimentar, faz a gente fazer trocas, mas a economia ganhou um status que está deixando tudo de lado em nome de um mercado, em nome de uma desigualdade que não se sustenta mais. Muito bem, você cita aqui o estudo da Oxfam, que fala que são 2.153 bilionários que têm riqueza igual a 60% da população, né? Ou seja, é uma pirâmide onde... uma pirâmide com a ponta bem acentuada, né? E a base é bem larga. Uma outra parte do seu texto, Alice, que me chamou a atenção foi quando você fala da caverna, né? A analogia, a alegoria da caverna de Platão, né? Platão, né, relata isso lá no livro 7º da República, quando ele conta a história do indivíduo, né, que olha para o fundo da caverna e vê sombras, mas quando ele olha para cá, ele percebe que na realidade aquilo é mero reflexo do que tem de fora do feixe de luz que entra, né? Mas, ao mesmo tempo, quando ele percebe isso e tenta contar para os outros que estão lá dentro da caverna, ele acaba sofrendo até violência, né? Você se considera hoje fora da caverna? Muito boa pergunta aí, mesmo. Eu trabalho com empreendedorismo desde... a minha primeira empresa eu abri em 2006.
Então, vai aí 15 anos, né, quase de empreendedorismo. Eu acho que, assim, todos nós, a gente tem momentos de caverna e momentos que a gente tem essa condição de sair da caverna. Quando eu optei pelo empreendedorismo, eu optei por sair desse mundo corporativo, onde a gente faz as coisas por fazer. Não tem muito, às vezes não tem muito sentido, porque o chefe está mandando, é porque as coisas sempre foram assim, assim, eu achava isso muito absurdo. Então eu pedi demissão eu sou jornalista, pedi demissão de uma revista na época. Em 2006 eu montei minha primeira empresa. Desde então eu já passei por várias frentes, né, dentro do empreendedorismo, já larguei sócio, já abri outra empresa, já saí, já quis voltar para o mercado de trabalho, já voltei como PJ. Então, nessa vida de experimentar várias frentes, eu considero que eu ter uma visão um pouco privilegiada de conseguir ver tanto dentro como fora da caverna. Então, às vezes, eu presto serviço para grandes corporações, como PJ, e eu vejo que, assim, as pessoas seguem um esquema, seguem uma dinâmica, seguem uma rotina muito sem saber o sentido daquilo. E isso sempre me incomodou muito. Então, eu sempre faço questão de olhar, também não ficar só olhando do lado de fora, né? Porque a gente vê também muitas contradições do lado de fora. Então, as pessoas falam, eu larguei tudo e fui viver minha vida. E não é assim, né? Não é esse glamour que as pessoas falam que é, não. Tem muita pedra, né, nesse caminho. Então, eu falo, eu como trabalhadora, vamos dizer, autônoma, tem mês que eu ganho, tem mês que eu não ganho. Então, eu aprendi a lidar com essas dificuldades também. Eu acho que a gente tem que estar sempre disposto a transitar. Tem hora que agora estamos na caverna, e é importante a gente estar preso agora, refletindo em casa. Mas a gente tem que estar sempre olhando para fora, né? Eu acho que essa oportunidade para a gente transitar, isso que é o mais importante. Você considera, então, que a gente tem que ser um pouco Galileu? Um pouco Galileu que... Me explica, que contesta as teorias, os paradigmas, Exato. É isso? Galileu foi condenado, né, porque contestou a teoria geocêntrica, que era o status quo da época, né? Hoje, ao contestar talvez o modelo econômico, talvez você pode ser um pouco aí Galileu. Você considera um pouco Galileu e acha que as pessoas deveriam ser um pouco Galileu também? Eu acho que o ser humano, o que diferencia o ser humano de todos os animais, de tudo, né, na Terra, é a capacidade de refletir e imaginar. A capacidade imaginativa é o que nos diferencia do mundo. Então, assim, se a gente não usar isso, o que a gente está fazendo aqui, né? Muito bom. Alice, só para a gente caminhar aqui para o encerramento deste podcast, fala um pouquinho para a gente o que é essa metodologia, o pulo do gato, que você defende, e como ela pode ser, por exemplo, um caminho, eventualmente, para o empreendedor superar essa crise. Legal, Emerson. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco. Na verdade, essa metodologia, eu trabalho muito mais com soft skills do que com empreendedorismo propriamente dito. Tomando como premissa que o empreendedorismo, ele está em todos os lugares. Inclusive, quando você dona de casa, funcionário público, aposentado, você pode ter atitudes empreendedoras diante da vida. E uma das principais atitudes é justamente essa, voltando ao tema do artigo, é você olhar o terreno, tá sempre olhando o terreno, sempre focado no terreno e não no mapa. Então, essa metodologia foi criada a partir de entrevistas com grandes especialistas, você, inclusive. Não conta. Abafa. Sim, não, mas eu entrevistei mais de 300 pessoas que eu considero que tem um conteúdo, que tem uma mensagem importante para passar, e a partir dessas entrevistas eu criei uma metodologia de atitudes empreendedoras, que são hoje as famosas soft skills para você viver num mundo VUCA, né, num mundo volátil, num mundo que está em constante mudança. Então, a partir de uma metodologia que eu acabei simplificando muito para ficar de fácil entendimento e a gente conseguir introjetar esse conhecimento, a gente vai testando novas formas de agir no mundo. Então, você trabalha mais a concentração, você trabalha mais a empatia, você trabalha o foco, você consegue compartilhar mais suas ideias, trabalha a liderança. Então, tem mais aí de 200 habilidades, soft skills, atitudes que você pode usar no seu dia a dia, você pode desenvolver no seu dia a dia, de acordo com a sua realidade, para você ter
uma postura mais empreendedora diante da vida. E hoje é o que a gente mais precisa, né? Você vê num momento desse, se você não tiver com a cabeça no lugar, não estiver fazendo, assim, não tiver um foco, um objetivo, você fica perdido. E a gente vê, muita gente está completamente perdida, né, nesse momento. Muito bem. Essa foi Alice Sosnowski. Falei certo? Sosnowski. LinkedIn Top Voice, jornalista, consultora, professora e autora da metodologia O Pulo do Gato. Eu sempre encerro, Alice, o nosso podcast aqui com alguma reflexão que os nossos convidados propõem. E eu tento fazer aqui um certo resumo daquilo que eu compreendi da mensagem. E a sua fala me trouxe aqui alguns insights, né? O primeiro deles é de que a gente precisa transitar na caverna, hora dentro, hora fora. A gente não consegue ter essa isenção total. E que nós precisamos olhar o terreno, muitas vezes, muito mais do que o mapa, embora saibamos da importância do mapa. E isso me remete a duas frases que podem parecer paradoxais, mas a vida é paradoxal, né? Como precisamos estar fora da caverna e dentro da caverna, muitas vezes. As duas frases são as seguintes, né? Quando as emoções não te deixam ver, use as estatísticas. E a outra frase é do Einstein, que é: imaginação é mais importante do que o conhecimento. Ou seja, tem hora que a gente tem que usar a imaginação, tem hora que a gente tem que ir para a estatística. O grande desafio de todos nós é saber que hora usar o quê, para de fato estar fora da caverna. Confere, Alice? Excelente, é isso aí, é isso aí. A gente tem que ter essa capacidade de adaptar e transitar e refletir e imaginar, principalmente, como diria o Einstein. Muito bem, muito obrigado, Alice, pela sua participação. Além deste podcast, a ANEFAC disponibiliza para você textos e vídeos sempre com informações relevantes, por isso visite o site da ANEFAC, que é anefac.org, e acompanhe a ANEFAC nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, YouTube, Facebook e no Instagram. Eu sou o Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e este foi mais um episódio do podcast Momento ANEFAC. Não se esqueça, compartilhe esse podcast com seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Até o próximo episódio.